Vim nesse vídeo falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy, que dentre muitos acontecimentos trouxe também a descoberta da transexualidade do personagem Victor, interpretado pelo Elliot Page. Já avisando desde já que esse vídeo contém spoilers da terceira temporada de The Umbrella Academy, né? Não tinha como ser diferente, então se você não se importa com spoilers ou se você já assistiu a temporada, bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pra ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. Lembrando que no Instagram, @canal_DarioPato, eu tô sempre colocando dicas de filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+, que nem sempre eu consigo fazer vídeo aqui pro canal. Então me segue lá também, quem quiser criar comigo aí mais uma conexão. Então bora falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy e dessa trama que foi adicionada à história quando o ator Elliot Page anunciou sobre a sua transexualidade. Bom, a terceira temporada começa exatamente onde a segunda terminou, quando os irmãos Hargreave voltam ao tempo presente depois de impedirem o apocalipse em 1963. No entanto, as interferências que eles fizeram no passado alterou o tempo presente e ao invés do Reginald ter criado a Umbrella Academy, ele criou a Sparrow Academy. É uma equipe que à primeira vista parece um pouco mais elegante, mais fria e mais habilidosa que a Umbrella Academy. Diferente da Umbrella Academy, eles não foram criados como uma família, eles foram criados de forma mais impessoal. E nessa nova equipe são outros integrantes, nenhum deles faz parte da Umbrella Academy, com exceção de uma versão alternativa do Ben, que já havia morrido na Umbrella Academy. Inclusive o Ben foi o único integrante da Sparrow Academy que eu tive o mínimo de conexão, né? A maioria deles a gente não conseguiu se conectar. Um dos motivos, claro, é pela Sparrow Academy ter essa característica mais fria, mais impessoal, mas outro motivo com certeza foi pelo pouco tempo de tela que eles tiveram e pelo pouco aprofundamento desses novos personagens. Eu fiquei com vontade de entender um pouco mais sobre eles, de me aprofundar neles, de conhecer mais os poderes deles. Aquele poder, por exemplo, de mudar a realidade, gente, que maravilhoso. Aquela cena musical no primeiro episódio, gente, que cena. No entanto, a participação da maioria deles acabou sendo meio superficial e como eles foram morrendo no decorrer da temporada, a gente praticamente não viu muito sobre eles. O ponto positivo disso é que a gente continuou se aprofundando na Umbrella Academy, né, que são os protagonistas da série. E bom, esses dois grupos acabam rivalizando e entrando em conflito logo de cara, mas isso acaba ficando em segundo plano quando um novo apocalipse começa a assombrar eles. Isso porque a mudança que a Umbrella Academy fez no passado criou um paradoxo que tá destruindo o universo. Enquanto os personagens tentam encontrar uma forma de acabar com mais esse apocalipse, eles vão também tentar entender o que mudou nessa nova realidade. E é dentro dessa busca que é introduzida a trama do Victor. Bom, quando o Elliot Page se assumiu como uma pessoa trans depois da segunda temporada de The Umbrella Academy, muito se especulou o que seria feito com o personagem na série. Até então, a personagem que o Elliot fazia em The Umbrella Academy era entendida como uma mulher cis, e o Nick Adams, diretor de mídia transgênero da GLAAD, o grupo de defesa LGBTQIAP+, defendeu que o Elliot podia continuar interpretando uma mulher cis, afinal de contas, atores e atrizes trans podem interpretar personagens trans ou personagens cis, assim como muitos atores e atrizes cis acabam interpretando personagens trans. Eu já dei minha opinião várias vezes aqui no canal com relação a isso, mas eu acho válido reforçar que no caso de personagens trans, é muito importante que seja interpretado por atores e atrizes trans. Isso porque atores e atrizes trans já têm naturalmente dificuldade de conseguirem papéis em produções. Então, quando é dado um papel de um personagem trans para uma pessoa cis, você tá diminuindo ainda mais as chances de atores e atrizes trans conseguirem trabalhar. Tem um documentário na Netflix chamado Revelação que eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar mais nesse tema. Bom, então mesmo depois do Elliot Page ter se assumido como uma pessoa trans e estar passando por todo o processo de transição, ainda havia a possibilidade dele continuar atuando como aquela personagem cis em The Umbrella Academy. E mesmo assim a produção tomaria todo o cuidado para colocar nos créditos Elliot Page, e inclusive na primeira e na segunda temporada foi mudado os créditos também, e agora tá tudo como Elliot Page, e isso eu achei bem legal, porque eles poderiam ter mudado os créditos só a partir da terceira temporada, mas eles mudaram da série inteira. Porém, o Steve Blackman, showrunner de The Umbrella Academy, achou importante incorporar a transição do Elliot Page também no personagem. O Steve Blackman falou que quando ele conversou com o Elliot sobre a transição, não tinha nenhuma pressão sobre ele para colocar isso também na história, mas ele sentiu que era importante
adicionar isso. Então o Steve Blackman foi até o GLAAD, que é essa organização que trabalha como as pessoas LGBTQIAP+, são retratadas na mídia, e lá conversando com o Nick Adams, que ele acabou chegando até o roteirista transgênero Thomas McBee, e em colaboração também com Elliot Page, eles trabalharam naquela história e na forma como eles queriam que ela fosse. É interessante que o Elliot já conhecia o Thomas McBee por ele ter sido roteirista de Crônicas de São Francisco, uma minissérie da Netflix que o Elliot atuou. É importante pontuar que quando o Elliot Page se assumiu como uma pessoa trans, toda a terceira temporada de The Umbrella Academy já estava escrita. Então o trabalho principal do Thomas McBee foi de costurar essa trama da transição do Victor dentro de uma história pré-existente. Então o Thomas McBee teve uma longa conversa com o Elliot Page para tentar entender como o Victor pode ter descoberto sua identidade de gênero e como isso poderia ser incorporado na terceira temporada. Então, usando as ideias do Elliot Page como ponto de partida, o Thomas McBee, juntamente com o Steve Blackman, o showrunner da série, criaram toda essa trama da terceira temporada. E era importante nesse processo colaborativo deles que a história que eles estivessem contando fosse bonita e sensível e principalmente pró-trans. A gente vive num mundo muito cruel com pessoas LGBTQIAP+, e essa crueldade se potencializa quando são pessoas trans. Então é muito importante trazer narrativas que contem histórias positivas sobre essas pessoas. Então, com isso em mente, foi desenvolvido tanto a transição do Victor como a reação de todos os membros da família com relação a isso. E foi muito cuidadosa a forma como isso realmente se encaixou com toda a história e ao mesmo tempo não virou uma grande questão. A gente continua com uma série de fantasia onde o foco principal são todas as aventuras que os personagens estão vivendo, que por acaso tem um personagem trans. E o legal dessa mudança do personagem do Victor é que teve desdobramento também na dublagem aqui no Brasil. A partir da terceira temporada, quem começou a dublar o Elliot Page foi o Maroon Rey, que é uma pessoa trans não binária que atende pelos pronomes masculinos ele e dele. E eu achei essa mudança incrível, ter essa preocupação também dentro da dublagem, porque é algo que a gente vê muito acontecendo em animações lá dos Estados Unidos, mas agora a gente vê acontecendo na dublagem aqui no Brasil também. Por mais que a gente não esteja vendo quem é a pessoa por trás daquela voz, é muito legal quando a gente vê essa representatividade também nos bastidores. Isso mostra um cuidado e um respeito com aquela história que está sendo contada. Então, no primeiro episódio da terceira temporada, o Victor ainda é apresentado como uma personagem feminina, já que não houve passagem de tempo desde a segunda temporada. Ainda no primeiro episódio, o Victor tá conversando com a Alison, tá refletindo sobre algumas coisas e fala sobre a Cici e como ela conseguiu ver o Victor da forma como ele realmente é. Já é um momento de transição do Victor, mas a gente ainda não enxerga nada externo, é apenas interno. Então no segundo episódio, o Victor faz algumas pesquisas e descobre que no tempo presente a Cici já morreu há alguns anos. O Victor relembra alguns momentos que ele teve com a Cici, as descobertas que ele fez sobre si próprio, e uma fala em especial da Cici fala como a gente não nota a caixa que a gente está até que alguém nos tire dela. Nesse momento, o Victor tá parado na frente de uma barbearia, ele entra e pede pra cortar o cabelo. Na cena seguinte, o Victor, já com o cabelo cortado, encontra 3 dos irmãos dele conversando no restaurante do hotel, o Klaus, o Diego e o 5. O Klaus até elogia o novo corte de cabelo do Victor e eles continuam conversando normalmente sobre os Sparrow, até que o Diego fala o nome antigo do Victor. Nesse momento, ele fala pela primeira vez que o nome dele é Victor, ele se apresenta para os irmãos como Victor, e ele fala que Victor é, quem ele sempre foi, e pergunta se algum deles tem problema com relação a isso. O Diego fala que tá de boa com relação a isso, o Klaus é maravilhoso, fala que legal, bem tranquilo, e o 5 ainda fala: estou muito feliz por você, Victor, já reforçando e verbalizando esse nome com o qual ele se identifica, e isso é muito legal. Pode ser que em outro tipo de família houvesse algum tipo de rejeição, mas para eles que já vêm de uma vivência onde eles não são exatamente o que a sociedade espera de alguém, acaba sendo mais fácil e simples aceitar o Victor. Pouco tempo depois, o Victor tá conversando com a Alison, que pede desculpa pra ele por não ter percebido antes, e o Victor fala que a Alison não precisa se desculpar, porque como é que ela poderia saber se nem ele próprio sabia disso inteiramente? E o Victor mais uma vez fala sobre a Cici, da importância que ela foi pra ele se entender, e que a Cici mostrou que ele nunca poderia ser livre
ele se continuasse se escondendo de quem ele realmente é. E quando ele perdeu a Cici, ele percebeu que ele não conseguia mais viver naquela caixa. E essa cena termina de uma forma muito sensível, com a Alison e o Victor olhando para os próprios reflexos no vidro de uma lanchonete. E o Victor fala que sempre odiou espelhos, mas agora finalmente ele consegue se ver. E durante a temporada, a identidade do Victor é mencionada algumas outras vezes, mas sem tornar isso uma complicação na trama. Por exemplo, o Luther, que descobre alguns dias depois dos irmãos sobre o Victor, acha que seria importante eles fazerem algum tipo de celebração para comemorar o momento. O Diego até explica pro Victor, num momento bem fofo, que o Luther quer dar uma festa pro Victor se sentir amado, e pergunta pro Victor se ele se sente amado. E o Victor, meio tímido, fala que sim, que ele se sente amado. O Luther, inclusive, começa a se envolver romanticamente com a Sloane da Sparrow Academy, e quando ele pede ela em casamento, ele convida o Victor pra ser o best man, pra ser o padrinho dele. A transexualidade do Victor em nenhum momento foi problema pra ninguém, ou motivo para que tratassem ele diferente, muito pelo contrário. No caso da Alison, por exemplo, ela apoiou o Victor na hora que tinha que apoiar, mas brigou com ele na hora que ela achava que tinha que brigar por conta de outras questões. Acontece que nesse processo dos irmãos entenderem essa nova realidade e todas as coisas que mudaram, nem sempre eles ficaram felizes com o que eles encontraram. No caso do Klaus, por exemplo, eu fiquei bem chateado dele não ter ido atrás pra descobrir o que aconteceu com o Dave. Na segunda temporada, quando eles estavam no passado, o Klaus fez todo aquele movimento pra ir conversar com o Dave e quem sabe convencer ele a não ir pra guerra, né, onde ele acabaria morrendo. E essa história tinha ficado em aberto sem a gente saber o que aconteceu com o Dave. E agora, nessa temporada, o Klaus não foi descobrir pra gente qual foi o desfecho disso. A gente não sabe se o Dave foi lá pra guerra e acabou morrendo, ou se ele desistiu e, quem sabe, acabou se assumindo e agora tava velhinho e feliz com uma família. A trama do Klaus nessa temporada foi mais por um caminho de desenvolver mais os seus poderes com relação à imortalidade dele. Já o Diego teve toda a questão dele envolvendo a Layla, que apareceu com um suposto filho, que depois a gente descobre que não é filho de verdade, mas que ela está grávida dele, e a Alison viaja até a casa dela para tentar encontrar a filha e descobre que nessa linha do tempo ela nunca existiu. Isso acaba levando a Alison a viver uma trajetória de dor e sofrimento que acaba colocando ela contra os irmãos. Acontece que no passado, quando o Victor estava com a Cici, ele salvou o filho dela de morrer e acabou dando poderes para ele. Depois que o Victor foi embora, a Cici e o filho tiveram uma vida bem difícil, tendo que mudar constantemente de lugar porque o garoto não conseguia controlar seus poderes. E quando a Cici morreu, o garoto acabou lançando uma explosão de poder que acabou matando a mãe de todos os integrantes da Umbrella Academy antes deles nascerem. E isso acabou fazendo com que eles não existissem nessa nova realidade. Então, quando a Alison descobre que o Harlan, o filho da Cici, que é responsável pela morte das mães, ela própria mata o Harlan. E isso, obviamente, acaba criando um grande conflito entre a Alison e o Victor, pelo Victor não ter contado o que ele sabia pra Alison e pela Alison ter matado o Harlan. Isso é motivo para que a Alison se junte ao Reginald e o ajude com o plano que ele tem, que a gente finalmente descobre qual é. O Reginald é habitante de um outro planeta, muito mais evoluído que o nosso, que perdeu a esposa e queria encontrar uma forma de trazê-la de volta. E para isso, o Reginald precisaria reescrever a realidade. O Reginald então veio para a Terra e construiu o Hotel Obsidian em torno de um portal para o botão de reinicialização do universo, que exige que 7 pessoas atravessem o túnel para ativar. Mas como humanos normais não seriam capazes disso, ele precisaria de pessoas especiais para completar a missão. A gente vê que os pontinhos de luz que saíram do planeta do Reginald foram os que engravidaram as mulheres ao redor do mundo e que fizeram nascer essas pessoas com superpoderes. Assim, o Reginald podia adotar e treinar 7 deles para que pudessem no futuro cumprir a sua missão. Então, sendo enganados pelo Reginald, eles acabam ativando esse botão de reinicialização, mas os poderes deles também começam a ser drenados, o que coloca em risco a vida deles. Então, antes que o Reginald termine a configuração dele do novo mundo para ser criado, a Alison mata ele e aperta o botão. Nesse universo reconstruído, a Alison encontra com a filha dela e quem tá junto é o Ray, que foi o marido dela no passado. E
todos os outros estão sem poderes, quem estava morto ressuscitou, quem tinha perdido uma parte do corpo, como o 5 que tinha perdido o braço, está regenerado. O Diego também, que tinha perdido 2 dedos, agora está com os dedos de volta. E o Reginald está vivo também, ao lado da esposa, que ele conseguiu trazer de volta, e parece ser bem poderoso, bem influente nessa realidade. A temporada termina com todos se separando, cada um indo viver a sua própria história. E nessa realidade, já que a Alicent conseguiu ter a sua filha ao lado do marido que viveu décadas atrás, quem sabe até o Victor consegue ter a Cici de volta. Lembrando que a Alicent parou o Reginald antes dele terminar as configurações, então provavelmente tem alguma coisa errada aí que a gente vai descobrir. A série, apesar de se basear nos quadrinhos Umbrella Academy, já tá bem diferente da história que é contada lá, então a gente pode esperar qualquer coisa de uma 4ª temporada. The Umbrella Academy já foi confirmada para a 4ª e última temporada, e o showrunner já tinha planejado a série para ser contada mesmo em 4 partes. Então vamos torcer para que The Umbrella Academy tenha o final digno que a gente merece. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!